E aí, quando que eu devo vender uma ação? Quando que a gente deve se livrar daquilo para a gente ficar longe do prejuízo? Nós vamos falar sobre principalmente duas ações que deram o que falar. A Sanepar e as ações da B3. Então, aguenta aí, hein? E aí, galera, tudo bem? Mais uma vez eu, professor Giovanni, aqui com vocês no nosso canal Verdadeiras Riquezas, e nós vamos falar sobre quando vender uma empresa. Pois é, quando que a gente deve aprender a reconhecer aquela hora de vender a empresa, de sair fora, porque nem sempre a gente vai poder abraçar com a empresa e morrer com ela. Infelizmente, essa é a realidade, por isso que a gente tem que ficar ligado, sempre acompanhando os nossos ativos. Material show de bola. Então eu peço para vocês dar aquele like, para os robozões do YouTube entender que isso vai fazer diferença, que isso vai te alertar, que isso vai te orientar a colocar a sua carteira ali, ó, no ponto de bala, para você só ter alegria com ela. Beleza, galera? Conto com esse like, hein? Obrigadão. Décio Bazin e Peter Lynch, todo mundo sabe. Quem não sabe, a gente desenvolveu o nosso método, né? Peter Décio Lynch Bazin, vai passar aqui, ó. A gente pegou as duas sistemáticas, né, e juntou. Nessa união de sistemáticas de análise de empresas está Décio Bazin, que fala o seguinte: se uma empresa tem uma má notícia sobre ela, vende. Vende. Deu uma notícia, vende. E a outra coisa que ele fala, Décio Bazin fala, é o seguinte: se porventura essa empresa, ela, digamos assim, ela deixar de distribuir dividendos na faixa de 5, 6% em pelo menos 2 períodos, ou seja, deixar de ser lucrativa, principalmente nesse período de 2 semestres, vende. Então isso é o que o Décio Bazin fala. Tá, uma parte eu até concordo. A parte de perder os fundamentos, principalmente da lucratividade, eu acho que você tem que sair fora mesmo, porque é complicado. Empresa, a gente tem que ter resultados resilientes, aquela escadinha, resultados resilientes, isso aí tem que ter mesmo. Com relação à má notícia, isso aí eu já fico com o pé atrás, é onde a gente pegou muito do Peter Lynch, muito do Décio Bazin, para poder fundir e fazer o nosso Peter Décio Lynch Bazin. A má notícia muitas vezes não é em função de um fato que demanda má administração. Então nós vamos falar de duas empresas hoje, a Sanepar e a B3, que para mim são excelentes empresas, são empresas com vantagens competitivas, empresas com resultados resilientes, empresas que distribuem bons dividendos. Vamos falar sobre essas duas em especial. Então vamos começar pela Sanepar. A gente já falou em nosso canal, mais uma vez, a gente já falou sobre a crise hídrica que vai abater provavelmente as nossas elétricas, né? A gente está vendo aí os reservatórios só baixando, a gente falou sobre isso num vídeo anterior, vai passar aqui. E essa crise hídrica não vai atingir só as elétricas, vai atingir também as empresas de saneamento básico. E a gente fala da Sanepar porque a Sanepar é uma dessas empresas que vai sofrer para levar a água tratada até lá na sua conta final do seu consumidor. Porque ela vai ter menos oferta de água tratada para poder levar aos seus consumidores. E por conta disso o mercado precifica essa dificuldade, com certeza esse fato que vai gerar uma redução de receita e derruba as ações. Vocês podem ver no gráfico aí que as ações da Sanepar caíram bem principalmente no último ano. Então o que a gente tem que pensar é o seguinte: isso é um movimento passageiro? Claro que é. Isso é uma má notícia. Se fosse Décio Bazin, já estava tirando ela da carteira, né? Ela já não estava mais na carteira. Mas isso é um movimento transitório. A gente sabe que mais ou menos em 5 em 5 anos, de 7 em 7 anos, esse tipo de situação de estiagem, essa situação, ela sempre acontece. E quando acontece, isso também acontece. Então você tem que pensar o seguinte, que essa empresa ela é bem tocada, ela é bem gerada, quem quiser água tratada no Paraná, tem que ir atrás da Sanepar, não tem jeito. Ela está passando por esse momento agora, mas daqui a coisa de mais ou menos 1 ano, 2 anos, assim que os níveis pluviométricos chegarem no eixo, né, isso vai voltar ao normal. Então é aonde
muitas vezes, essas dificuldades, essas más notícias jogam o preço para baixo e configuram-se numa oportunidade de compra. Então, nem sempre uma má notícia, nem sempre uma situação adversa, ela tem que ser encarada como um ponto final, um deadline para a sua participação naquela empresa. Às vezes, ela vai se configurar numa possibilidade de aumento de presença ali naquela empresa, claro, dentro das suas margens de risco, naquilo que você estipulou para você, né? Claro que você não vai enfiar ali 30%, 40% do seu capital na Sanepar porque está barato. Não, se você tem uma participação de 2%, aumenta para 3%, que aí quando subir vai voltar em 2%, entenderam? Então, é isso que a gente tem para falar da Sanepar. Não se peguem nessa má notícia dessa estiagem, nessa queda que aconteceu nesse período, porque isso é passageiro em função da estiagem. Galera, todo mundo viu aí que a B3, ela caiu muito, principalmente nessa semana, muito em função de uma decisão judicial, que coisa de 99 a respeito de dólar futuro, que condenou a B3 a uma indenização para o Banco Central de mais de 31 bilhões. É um cacete de grana, é verdade. Agora, isso aí é uma má notícia? É. Desce o basinho? Tiraria. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, veja bem, o que é a B3? A B3 é a única bolsa no Brasil, uma bolsa que saiu de 500 mil aplicadores para quase 4 milhões, numa população de 200, que tem toda a perspectiva de subir isso para 10 fácil. Ela teve esse revés com relação a essa decisão judicial? Sim. Ela teve também um outro revés com relação ao aumento da taxa Selic e, consequentemente, muita gente migrando da Bolsa para aplicações de renda fixa? Também. Mas o que muita gente não sabe é que a Bolsa também controla a renda fixa através da CETIP. Então, ela não deixa de ganhar uns centavinhos quando se fala em renda fixa. Então, o que a gente tem que ficar de olho? A B3, ela tem todas as condições de duplicar a sua receita em 2, 3 anos. Basta a Selic cair de novo, e ela vai cair, porque ela só subiu por conta da inflação. E quando cair, ela vai aumentar de 4 bilhões para 5, para 6, para 7, para 8, e isso aí vai aumentar a sua capacidade de geração de renda. Então, temos também esse fato aliado a uma possibilidade de uma bolsa concorrente, que provavelmente seria, digamos assim, encabeçada pela XP. Mas isso, gente, vai demorar demais. Vai ser um movimento que a XP vai ter que comer muito arroz com feijão para poder chegar no nível de excelência que a B3 tem. Sem falar o seguinte, que ainda vai se analisar se aqui no Brasil cabe 2 bolsas, porque nosso mercado não é tão punjante assim. Então talvez a XP não vai, digamos assim, animar a fazer a fazer esse investimento, seja a XP, seja quem for, porque tem grana para investir, gente. Isso aí é muita grana investida, e para você bater de frente com a B3, ou seja, para você ameaçar a condição de digamos assim, de soberania no nosso mercado, eles vão ter que malhar demais. Outra questão a favor da B3 é o número de IPOs, ou seja, quanto mais IPOs tem, mais empresas estão na bolsa, mais empresas, mais ações circulam por ali. E a gente sabe, não tem crise para a B3. Se a ação está em baixa, o pessoal vende, ela ganha. Se a ação está em alta, se a bolsa está em alta e a galera entra comprando, eles ganham. Então, é um detalhe que eu quero dividir com vocês isso. Não são essas notícias ruins que seria para Décio Bazinho um motivo de sair fora que você deve fazê-lo. Isso deve ser uma sinalização de aumento de posição.
principalmente quando a empresa não perde fundamentos, porque a gente vê tanto a Sanepar quanto a B3 só em escalada, em ascensão de seus resultados e, consequentemente, seus fundamentos sendo cada vez mais sólidos. Então, galera, é essa a dica. A gente não deve se basear no ruído simplesmente, na notícia simplesmente. A gente deve ir um pouco mais a fundo e entender que aquela notícia, aquele ruído, pode significar uma oportunidade. Eu mesmo, vou falando por mim, tanto na Sanepar quanto na B3, aumentei um pouco a minha posição. Um pouco, para que eu não exponha a ruína caso eu estiver errado. Mas se eu estiver certo, vou surfar na onda da valorização. Falou, galera, era esse o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, porque esse bochicho aí da B3 e da Sanepar já tá aí, né, dando o que falar, todo mundo indo para as redes falando a respeito disso, mas é uma situação que pode se configurar numa oportunidade, claro, não se expondo à ruína. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like aí que a gente precisa muito, a gente sabe que é importante. Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e bate o sino para não perder os próximos vídeos. Meu nome é Professor Giovanni e esse é o nosso canal Verdadeiros Riquezas. Falou, galera. Um prazer sempre estar aqui com vocês. Um forte abraço e eu peço que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre. E mais uma vez, peçamos a Deus consciência cristã na cabeça e no coração daqueles políticos. Cuidem mais do nosso povo e esqueçam de vocês próprios. Tudo de bom. Tchau, tchau.